Quais os destaques de hoje no esporte, Alice? É a preparação dos nossos clubes catarinenses, né, para os próximos confrontos. Uns mais próximos, outros ainda têm tempo, mas todos se preparando. A gente começa, claro, destacando a Série B do Brasileiro. Chapecoense joga amanhã contra o Botafogo, em São Paulo. Apesar da última vitória na última rodada, o Verdão quer voltar a vencer fora de casa. Isso que tem sido seu principal desafio. O Eduardo Florão traz as informações do Verdão do Oeste. Oi, Florão, bom dia. Oi, Alice, bom dia para você, bom dia ao pessoal ligado com a gente aqui no SC no Ar. A Chapecoense volta a entrar em campo amanhã contra o Botafogo de São Paulo, no interior paulista. Busca a segunda vitória consecutiva nessa Série B, vem de vitória contra a Ferroviária, jogo na Arena Condá. Inclusive, o foco do Verdão é voltar a vencer como visitante, porque dessa campanha na Série B, dos 19 pontos que o Verdão tem, 15 foram somados como mandante. Apenas uma vitória contra o Paysandu fora de casa e agora o clube entende que precisa somar pontos também longe da Arena Condá. O atacante Marcinho, que marcou os 2 gols na vitória sobre a Ferroviária, falou justamente sobre isso em entrevista coletiva. A gente confere um pedacinho do que ele disse. A gente perdeu esses jogos ou não ganhou porque foi por detalhe. A gente teve algumas falhas individuais que aconteceram. Mas a gente tem feito bons jogos, assim, um desempenho fora de casa não está sendo ruim, mas a gente tem pecado ali em alguns detalhes, às vezes em não fazer o gol e às vezes em falhar ali atrás, mas a gente sabe como fazer isso. Tá aí o atacante Marcinho, que deve ser titular no time da Chapecoense, inclusive deve ter aí não é uma repetição do time porque volta o João Paulo, mas praticamente o mesmo desenho de time que vem jogado nessa Série B com 3 zagueiros, mas com a volta agora do João Paulo pelo lado esquerdo. É a Chape contra o Botafogo de São Paulo em busca de entrar no G4 dessa Série B. Volto contigo. Valeu, Florão. Quem também entra em campo amanhã é o Criciúma. O Tigre venceu o Amazonas em casa e agora tem um adversário mais complicado pela frente, o América Mineiro. Quem traz os detalhes é o Rafael Niero. Bom dia, Rafa. Oi, Alice, bom dia para você, bom dia a todos que nos acompanham. O Criciúma realizou ontem o último treinamento em Santa Catarina, no CT Antenor Angeloni. Já está, portanto, em solo mineiro, onde treina no CT do Galo para enfrentar o América Mineiro nesta sexta-feira, às 9h35 da noite. O detalhe importante para a semana do Criciúma foi a volta do Felipe Matheus, que fez um trabalho físico separado e logo depois se integrou ao grupo para fazer treinamentos com bola novamente. Então, está muito próximo do retorno do meia Felipe Matheus, que inclusive era um dos destaques da equipe, passou por um procedimento cirúrgico neste ano e agora já está quase pronto aí para voltar a jogar. A última partida dele foi contra o Atlético Paranaense neste ano, no mês de abril. Então, está próximo aí o retorno do meia Felipe Matheus, a principal notícia desta semana. Para o duelo contra o América, a tendência é de que o Eduardo Batista mantenha a mesma equipe que vem jogando nos últimos confrontos, que inclusive conquistaram aí 3 vitórias consecutivas, uma das melhores fases desta Série B de 2025. Então, são estas as informações, jogo importante. O Criciúma tenta buscar pelo menos um empate, né, contra o América Mineiro para continuar na parte de cima da tabela de classificação. Eu volto com você. Valeu, Rafa. Chapecoense e Criciúma com jogos importantes, né? Chape aí querendo voltar para o G4. Criciúma se afastar de vez da zona de perigo, ficar na parte de cima da tabela. Portanto, 2 joguinhos importantes nesta sexta-feira. E o elenco do Figueirense se reapresentou ontem, depois da derrota no Paraná para o Londrina, no fim de semana. Agora o Alvinegro vai ter mais de uma semana para se preparar para o próximo jogo contra o Confiança, no Scarpelli. De novo, no foco da vitória, claro, para escapar da parte de baixo da tabela, da zona de perigo que está ali encostadinho, né? Jorge Júnior tem as informações. Oi, Jorge. Oi, Alice, você que acorda sempre bem informado aqui no SC no Ar. Semana de treinos no Figueirense aqui no CFT do Cambirela, já que a próxima partida é só no domingo que vem contra o Confiança. Depois da derrota para o Londrina, domingo passado, o time treinou ainda no Paraná e na quarta-feira se reapresentou aqui no CFT do Cambirela. O atacante Nicolas conversou com a gente e falou sobre a situação do elenco. Depois dessa derrota para o Londrina, o Figueirense está uma posição acima da zona de rebaixamento e preocupa, lógico, para a sequência da competição. Vamos ouvi-lo.
Cara, eu acho que para esse jogo foi no detalhe, né? A gente estava fazendo um bom jogo, o primeiro tempo foi todo dentro da nossa proposta de jogo, foi perfeito, a gente estava defendendo bem, saindo nos contra-ataques, a gente conseguiu sair ganhando, então acho que o trabalho está sendo bem feito. Infelizmente no início do segundo tempo a gente teve alguns deslizes ali que a gente acabou tomando a virada, mas não é nada que vai mudar nosso jeito de trabalhar, porque a gente sabe que está no caminho certo e é manter e dentro de casa tentar fazer o resultado. A gente sabe o quanto a gente é cobrado pelos gols, né, a gente do ataque, e a equipe toda está com uma média muito boa de gols, né, no ano, não só eu. Então é um trabalho coletivo, mas eu fico muito feliz de poder estar concluindo bem as jogadas e fazendo bastante gols esse ano. O técnico Pintado só tem uma baixa para a sequência, que é o volante Johnny Douglas, suspenso pelo 3º cartão. Por outro lado, o Flávio retorna de suspensão e deve retomar o seu lugar no time. Volto contigo, Alice. Obrigada, Jorge. É hora de reavaliar aí possíveis mudanças, né? E claro, foco total em fugir de vez do Z4. E dos gramados a gente passa para as quadras. O Jaraguá enfrentou a Portuguesa do Rio de Janeiro pela Taça Brasil de Futsal. A equipe catarinense era a grande favorita e isso refletiu no placar, viu? Uma goleada. Olha só. O Jaraguá não teve pena da Portuguesa. Eca, de pênalti, abriu o placar para o time catarinense. Gol! Juan ampliou. Olha o passe para pintar mais um! Juan! Gol! Eca apareceu de novo e foi com um golaço por cavadinha. Gol! E antes do fim do primeiro tempo, Tatinho fez mais um para o Aurinegro. Gol! 4-0 só na primeira etapa. Na volta do intervalo, continuou a mesma coisa. William fez o 5º. Gol do Jaraguá! Jonas também balançou a rede. Para pintar mais um! Gol! Não perca a conta, 6-0 Jaraguá. O 7º veio dos pés de Tatinho, o 2º dele na partida. Gol do Jaraguá! E teve gol de honra dos cariocas. LC descontou. Passe! Gol da Portuguesa! Mas ainda deu tempo de mais um gol catarinense. Tatinho fez um hat-trick, o 3º gol do ala jaraguaense. Fim de papo, Jaraguá 8, Portuguesa 1. Com a vitória, o Aurinegro garantiu a vaga na semifinal da Taça Brasil de forma antecipada. Coisa linda, força de gol, né? O Jaraguá sempre sendo um adversário de peso para as outras equipes. Agora vamos falar de basquete antes de encerrar. A equipe do Blumenau venceu o Joaçaba no Galegão e garantiu a vaga na fase decisiva da 2ª divisão do Campeonato Brasileiro. O time do Vale do Itajaí joga o quadrangular final na Arena Brusque contra o time da casa e 2 equipes paulistas, Osasco e Tatuí. Os confrontos começam no dia 27. A gente acompanha tudo por aqui, Marta. Hoje eram essas as informações do esporte. Amanhã a gente está de volta já repercutindo os confrontos do fim de semana e muito mais. Bom feriado, Alice. Para todos nós.